esse que é o que eu quero falar aqui hoje. Eu venho falando muito sempre dos temas, né, que eu falo que são temas de sabedoria universal. Às vezes tem dia que eu trago texto sobre compaixão, tem dia que eu trago texto sobre medo, tem dia que eu trago texto sobre necessidade de controle. E esses temas, geralmente a gente faz uma meditação baseada em uma técnica, que é uma técnica que eu aprendi pelo budismo, né, que é a de pensar, contemplar e repousar, né? Aí esses dias, então assim, é outra técnica que eu já ensinei, que é a de pensar, contemplar e repousar. Mas esses dias eu tive acesso a um texto explicando de uma maneira um pouco mais assim aprofundada sobre o pensar, contemplar e repousar, que eu resolvi falar assim, eu preciso aprofundar essa técnica. Então, na verdade, o que eu quero falar aqui agora é sobre a meditação do pensar e contemplar, repousar novamente, porém eu vou falar de uma maneira um pouco mais profunda, assim, para ela ficar bem clara. Essa técnica de meditação, de pensar, contemplar e repousar, a gente classifica ela como uma técnica de a gente aprofundar sobre os temas, né, do qual a gente está tendo acesso. Muitas vezes, né, essa ansiedade por novas informações faz com que a gente vá passando pelos conhecimentos de uma maneira muito rasa. Então, aquela analogia, eu gosto muito daquela analogia assim, você está ali diante da piscina, mas você nem botou o pé ainda, você nem mergulhou, né? Você nem aprofundou de verdade, né? Então essa técnica ela é para a gente ampliar mesmo a nossa visão, né? Consequentemente a nossa meditação, consequentemente a nossa ação no mundo, que é outro tema também que precisa ser olhado para que a gente entenda com profundidade a meditação de pensar, contemplar e repousar, né? A primeira etapa, a etapa de pensar, quando eu falo assim, hoje o nosso tema a gente vai meditar sobre o contentamento, Santosha, né? Que é um dos niyamas, né, que está ali, Santosha, contentamento. Nós vamos pensar, contemplar e repousar sobre Santosha. A etapa de pensar, ela é uma etapa muito importante, que ela é uma etapa analítica. Essa meditação, pensar, contemplar, repousar, é considerada uma meditação analítica. A meditação de a gente analisar o tema que está chegando até nós, né? Quando a gente vai pensar, essa primeira etapa, pensar, o que significa? Pensar, contemplar, repousar. O que significa o pensar? O pensar significa assim, a informação vai vir até mim e eu vou começar a analisar ela criticamente. Não é uma crítica no sentido arrogante da palavra. É crítica, assim, é uma análise, né? Então, naquele momento, o conhecimento ele vai ter que ser refletido. O Buda, por exemplo, ele nunca falava assim, para você acreditar no que ele está falando. Ele fala, reflete sobre esse assunto, medita nele, coloca ele em prática e vê se ele funciona, né? A gente não pode, na etapa de pensar, estabelecer um dogmatismo. Porque o professor falou, está falado, porque o lama falou, está falado, porque o mestre falou que está falado, porque o guru falou, está falado. Não é isso. Assim, quando a gente não aprende a questionar, refletir, pensar sobre o tema, a gente vai entrando num dogmatismo, num sectarismo, e é um problema muito grave, porque quando você pensa, eu estou fazendo um paralelo entre a meditação analítica, de pensar, contemplar e repousar, com um processo de visão, meditação, ação. Quando você, na etapa de pensar, não analisa, não questiona, não reflete, não pensa sobre aquilo, a chance de você adquirir uma visão equivocada é muito grande. E um problema que a gente vê nas sangas espirituais, seja cristãs, budistas, católicas, evangélicas, da própria yoga, o problema que a gente vê é quando a sanga não pensa. Quando a sanga não pensa, é assim, Senhor, falou, está falado, e você vai deixando aquilo ir por a goela abaixo. Então, etapa do pensar é uma etapa de racionalizar mesmo. Então, por exemplo, vamos falar sobre contentamento. Eu estou aqui, né?
eu vou pensar sobre o contentamento. Nessa etapa de pensar sobre o contentamento, eu vou começar a pensar, eu contemplo, eu tenho contentamento, Santocha? Não, eu sempre fico muito na escassez, eu sempre fico muito só no que está faltando, poucos momentos eu consigo deliciar da própria existência, da própria vida, e aí você vai começando a refletir, mas essa coisa de deliciar a própria vida, o contentamento, será que isso não é um conformismo para manter a gente muito calmo e não fazer o que tem? Então você começa a questionar, né? Até que chega um momento, quando a gente faz essa prática de pensar, contemplar, repousar, a gente geralmente dá alguns minutos para o pensar, a gente já entra na etapa de contemplar. Aí agora é a segunda etapa. O contemplar, ele já é outra história. O contemplar, ele não é meramente pensar criticamente, racionalmente sobre o tema. O contemplar é quando eu já pego o assunto e trago ele para a minha vida pessoal, né? Então, por exemplo, aí eu pensei, o ensinamento que foi dado foi contentamento. Explicou o que é o contentamento, que através do contentamento você começa a encontrar a alegria genuína, que é uma alegria que ela está além de condicionalidades, ou seja, você encontra essa alegria por si só. Aí então me falaram isso, eu pensei se é possível ou não, e agora eu começo a contemplar isso na minha vida. De alguma forma, será que eu já vi esse exemplo de contentamento, de alegria genuína? Eu já vivenciei isso? Aí eu começo a refletir sobre o meu próprio processo, eu começo a contemplar aquilo. Não, eu sempre acreditei que realmente eu ia ter contentamento e felicidade quando eu atingisse um patamar financeiro, quando eu tivesse uma condição material X, quando eu fizesse tal viagem, quando eu tivesse casado, etc, etc. E aí você começa ali a contemplar o seu processo, né? É o momento que você está fazendo uma investigação na sua própria história de vida, né? Essa é a etapa de contemplação, né? A etapa de contemplação, ela é uma etapa que a gente começa a entrar numa profundidade maior da nossa visão sobre nós mesmos, né? Por isso que às vezes a gente fala que assim, o exemplo, quando a gente começa a pegar exemplos vivos, né, da nossa própria história, às vezes ele funciona muito mais que muito conhecimento, porque ele é muito direto, é a etapa de adquirir a visão. Tem uma parte aqui no texto que fala uma coisa muito interessante, que fala assim, quando a gente tem a experiência, né, de começar a contemplar, ela vai sendo acompanhada de adquirir uma visão. E aí fala assim, quando a visão surge, começamos a entender que de fato, começamos a entender o que de fato é a mente do mestre, do professor, do guru, do ensinamento. Mas o mais importante é entender mais importante do que entender as palavras é entender o lugar onde está a mente do mestre quando ele fala o que ele fala. O que está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você vai adquirindo a contemplação sobre o seu próprio processo, você vai adquirindo uma visão. Aí quando vem alguém passando um ensinamento, você começa a ir mais além do que o só entender. Você começa também a perceber de qual lugar que aquela pessoa está falando aquilo. Por que isso acontece na contemplação? Porque você está refletindo no seu próprio processo. Quando a informação chega e você só entende, isso é num nível, é muito superficial. Quando você contempla, a informação vem, você começa a usar a sua própria vida como exemplificação daquilo. Aí você já tem uma capacidade de contemplar com mais profundidade de que lugar eu estou olhando isso e de que lugar que o outro está falando quando ele fala disso. Por isso que nesse texto fala assim, você começa a não só entender o que o professor, o mestre, o ensinamento, o livro está falando, você começa a entender o lugar daquele que está falando daquele assunto, né? E quando a gente contempla esses exemplos vivos para nós, é que a experiência começa a acontecer. Um exemplo assim que eu acho muito bom é assim, imagina dois adolescentes conversando e eles estão passando por uma dor de cotovelo. Aí a colega, para poder acalentar a outra amiga, ela
ela mesma nunca passou por essa experiência, mas ela vê que a amiga está muito mal, não está se sentindo bem, está triste, angustiada, etc. Aí ela fala assim, não, vai passar e tal. Só acontece que não surte efeito. Aí essa menina uma hora vai conversar com a avó. E a avó já passou por um monte de coisa, né? E a avó começa a falar, vai passar. Mas a avó fala de um lugar de sabedoria, né? Um lugar de experiência. E o efeito da fala é diferente. Aí eu já estou falando até de Shakti, né? Que a pessoa passou por aquela experiência, ela sabe transmitir. Mas o que eu quero dizer é que o outro, ele não está só falando pelos cotovelos, ele fala por uma experiência. Resumindo, para não ficar muito assim pesado, a contemplação é quando a gente para só de racionalizar e pega o exemplo para nós mesmos e começa a investigar aquilo na nossa vida, né? E aí a gente chega na última etapa, que é o repousar. Então, por isso que é pensar, contemplar, repousar. O repousar é uma etapa que a gente solta. É como se fosse assim, ó, racionalizei sobre o assunto no pensar, trouxe o exemplo para a minha própria experiência de vida no contemplar, e chega na hora do repousar, eu solto, eu entrego, eu não fico no contemplar, eu não uso mais a operação da racionalidade ou da própria contemplação. É como se eu entregasse aquela informação e deixasse que aquilo operasse em níveis mais amplos de consciência. Na yoga a gente vai falar que é da vazão a Buddhi, ao corpo das intuições, que é um corpo que ele não funciona pela racionalização. Tem um trecho aqui que o autor que eu peguei o exemplo, ele fala assim, ó, quando abandonamos todas as nossas necessidades de análise, simplesmente degustamos o sabor da experiência. É como se víssemos alguma coisa sem ver nada, com os olhos ou através dos pensamentos. Ou seja, é uma visão que não é vendo, é um pensamento que não é racionalizando, ele simplesmente acontece. É o que na língua britânica, inglês, saxônica, a gente fala assim, é um insight, né? O insight vem. Então assim, pessoal, resumindo, essa prática de visão, meditação, pensar, contemplar, repousar, né? Eu quis hoje dar essa ênfase para todas as vezes que eu trazer um tema, vocês terem muita clareza do que vocês estão fazendo quando vocês pensam, contemplam e repousam, né? E isso tem um paralelo com a questão da visão, meditação, ação, que eu vou falar rapidinho aqui.